pesquisa recente, publicada no portal da revista Science, afirmou que a forma mais eficiente de aprender é resolvendo questões. Bom, foram avaliados pela pesquisa 200 estudantes divididos em 4 grupos. Um dos grupos apenas lê um texto sobre um assunto científico por 5 minutos. O segundo grupo fez uma nova leitura por mais 5 minutos. E o terceiro grupo fez, além da leitura, diagramas e tentou conectar as ideias para poder lembrar delas mais tarde. Os alunos do último grupo escreveram tudo o que lembravam por 10 minutos, sem o texto na frente. Depois, eles releram o texto mais uma vez e fizeram um novo teste prático. Bom, uma semana depois, todos eles foram avaliados. E aqueles que haviam feito o teste se saíram bem melhor que os outros. Será que fazer testes é a melhor maneira de memorizar conteúdos? Bom, esse é o tema da nossa conversa agora com o professor Lino de Macedo, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Tudo bem, professor? Bem, obrigado. Então, o senhor conhece, o senhor foi lá dar uma lida nessa pesquisa? Claro, vi na internet tudo. Então, é interessante o resultado dela, né? Porque, é muito interessante. Porque aqueles que apenas leram se saíram pior de todos, né? É muito interessante. 50% é uma diferença bem grande, hein? Foram 200 alunos, não é? O que é um número expressivo de sujeitos, como se diz na pesquisa. Agora, a gente tem que pensar várias coisas, eu acho. Vamos lá. Né? Bom, uma delas, eu acho assim, é o valor da avaliação no processo de ensino-aprendizagem. Então, você tem o desenvolvimento dos alunos, que é uma variável, o ensino do professor, dos recursos que ele utiliza, a aprendizagem dos alunos e a avaliação. Então, esse tipo de pesquisa lembra da importância da avaliação como um objetivo, né, de estudo. Né? Isso é uma coisa. Estuda para ser avaliado. Para avaliado. E estuda sabendo que este será o objetivo. Isso é uma coisa interessante. O objetivo final não é o conhecimento, é a avaliação em si. Então, ou seja, existe um para que fazer o que ele está fazendo. Entendi. Né? Porque muitas vezes você escuta o professor, lê um material, etc., mas o objetivo disto não fica claro para o aluno. Isso é uma coisa. Outra coisa, eles estudaram 2 tipos de conteúdo. Quer dizer, os trechos que eles leram, que você mencionou, eles foram de como funciona o sistema digestivo. Digestivo, tem uma coisa de músculos também? Exatamente. E diferentes tipos de tecidos musculares nos vertebrados. Ou seja, é um texto de ciências, um texto descritivo e informativo. E não teve professor, né? Não. Foi só uma leitura. Isso. Então, aí é um outro comentário que eu queria falar, que eu acho que é muito interessante. A gente, quer dizer, a escola se baseia muito numa ideia de leitura, né, digamos, livre do aluno. Como se os alunos soubessem ler. Você sabe, cada tipo de texto existe uma leitura melhor, né? Por exemplo, novela é um tipo de leitura, poema é outro tipo de leitura, o texto instrucional é outro tipo de leitura, você tem leitura silenciosa, leitura em voz, enfim. A leitura é um negócio muito complicado e a gente parte do pressuposto que os alunos sabem ler. Essa pesquisa, por exemplo, mostra que eles não sabem ler, apesar de serem universitários, né? Bom, e uma coisa que eu achei interessante é o lugar da escrita no processo de ensino-aprendizagem, na perspectiva da avaliação, porque, como você disse, eram testes, né? Testes que os alunos iriam fazer, questões, mas a tarefa que eles tinham eram de recuperar, eu não sei como traduz em português, lá eles falam retrieval practice, né? Prática de recuperação. Quer dizer, eles tinham que recuperar de memória por 10 minutos, né, por escrito, e tendo que articular, ou seja, eles tinham que, como até o autor, ele coloca assim, além da questão da recuperação, que eles chamam de reconstrução, e reconstrução por escrito, porque uma coisa é você se lembrar de algo lido, outra coisa é você se lembrar de algo que você escreveu, e escreveu a respeito de uma outra coisa. De uma outra coisa e escreveu como autoria, né? Porque até uma coisa que eu achei interessante, que foi colocado, é assim, quer dizer, falaram que o nome melhor para esse artigo,
né? O nome menos impactante, mas talvez mais descritivo, melhor descritivo da situação, era a importância de você fazer um teste do ensaio, né? Do escrever o ensaio ao fazer o teste. Né? E que é uma coisa que não se fala muito. Agora, aí, um outro comentário que eu queria dizer, né? O que eu acho, assim, você sabe, as metodologias de ensino, o como aprender, como ensinar, né? O como guardar informações, o como transformar informação em conhecimento, o que fazer sabiamente como escolha desses conhecimentos, como discernimento, como uma prática, é o grande problema da escola. A gente tem compromisso de fazer isso, mas na verdade não sabe fazer direito. Então, esses estudos de metodologia, que inclusive criam essas discussões, eu acho isso repercutiu na imprensa do mundo inteiro, New York Times, todos os jornais brasileiros, todo mundo falou bem, alguns falando bem, outros falando mal, teve todo tipo de comentário. E eu estava lendo na internet, por exemplo, o número de comentários, por exemplo, negativos, os caras ficaram, os leitores, os comentaristas indignados. Esculhambaram. Então agora eu vou fazer um teste antes de ler. Quer dizer, eles, na verdade, deformaram a pesquisa do cara. Mas o que é interessante, porque mostra uma certa... Isso vale aqui para nós também. A gente tem uma certa ojeriza, uma certa antipatia pelo teste. Né? A avaliação, de preferência, não se faz. Pois é. Porque, de fato, a avaliação expõe a pessoa, ela pede informações específicas, né? Por exemplo, num contexto de questões ou de não sei o quê. Enfim, nós não gostamos de ser avaliados. Você tinha que saber isso. Vamos ver se você sabe. Exatamente. Não é? Então, é uma coisa que exatamente tem a ver com cobrança, tem a ver com uma devolutiva que a pessoa muitas vezes não quer dar e tal. Enfim. Agora, o que eu acho interessante, assim, também, desse tipo de estudo, é mostrar que a pedagogia da pergunta, em certas situações, pode ser melhor que a pedagogia da resposta. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque a pedagogia da resposta. Então, ler, né? Eu leio durante 5 minutos, então, o texto é descritivo, é informativo, eu obtenho respostas e informações sobre dada coisa e depois eu devolvo no teste. Outra coisa para escrever o ensaio, para montar, para devolver esse trecho que eu li, eu tenho que me fazer perguntas. Até um comentarista do New York Times, ele comentou isso, quer dizer, da importância da pessoa se fazer perguntas, dele falar assim, bom, o que eu tenho que guardar, o que eu não posso esquecer, mais ou menos como aqui, o que você não pode esquecer na sua fala, não é mesmo? O que você acha importante, o que você tem que destacar. Agora, para te falar a verdade, uma coisa que me surpreendeu e muito, né, eu esperava que o grupo do mapa conceitual, igual você falou, que fez diagrama, que discutiu, etc., fosse, no mínimo, tão bem quanto o quarto grupo. Isso, para mim, foi uma surpresa. Mas eles foram melhor que os outros. Foram melhores. Tanto assim que, no segundo experimento, que, na verdade, os autores fizeram 2 experimentos. Né? No primeiro experimento, 4 grupos, e depois, num segundo experimento, eles pegaram os 2 grupos que foram melhores para ver quem desempatava. Tirar uma dúvida, né? Tirar uma dúvida. E no caso, o grupo era o mapa conceitual dos diagramas, da discussão, etc. Vamos dizer assim, da discussão oral, vamos dizer assim, da conversa. E o outro escrevendo escrevendo de memória, depois ele podia voltar ao texto, corrigir, etc. E para mim foi uma surpresa, porque eu achava que, enfim, porque você também estuda assim, eu também sou mais simpático. Escrevendo as bordas fazendo do mapa, livro, desenho, não sei o quê. E até porque quando eu escrevo, é escrever para publicar, é um escrito, digamos, mais comprometido com o objetivo de comunicação. Tem um objetivo, né? Igual no seu caso, você escreve para falar e tal. Agora, então, mas enfim, é uma surpresa. A vantagem da pesquisa é essa, né? Porque ela te surpreende, né? Agora, eu acho que a pergunta final que a gente tem que caminhar aqui é o seguinte:
que lição a gente tira disso? Educadores e estudantes. Que lição que a gente tira disso? É uma bela pergunta. Eu diria o seguinte: leiam com critério, aprendam a ler de diferentes modos as coisas e escrevam. Né? Escrevam. Eu acho que o lugar da escrita na escola ainda hoje é muito pequeno, na parte dos professores e dos alunos. A gente escreve quase quando é obrigado. Sei. Então, escrever à mão, né? Escrever à mão no computador. Quer dizer, não tenham, você indelicado, não tenhamos preguiça, nem tenhamos medo, nem tenhamos receio de escrever e nos pautarmos pela coisa escrita, né? Porque isso é uma coisa. Uma segunda coisa a avaliação é tão importante hoje no processo de ensino-aprendizagem, quer dizer, é tão importante quanto o processo de ensino-aprendizagem, né? A gente gosta da aprendizagem, valoriza o processo de aprendizagem, o processo de ensino, mas o processo de avaliação, eu diria ainda que a gente faz porque é obrigado a fazer. Por exemplo... Você acha que deveriam ser mais dóceis com a avaliação. E a avaliação, ela dá uma informação, ela objetiva, né? Se eu sei que eu vou ser questionado sobre tal coisa, eu me preparo para isso. Vou tentar aprender mais do que eu posso. Ou seja, até alguém comentou aqui também, né? A avaliação, ela tem um objetivo de aprendizagem, não só de saber se a pessoa passou, se não passou, se ela sabe e tal. Ela tem um objetivo. Quer dizer, é isso que o teste, é isso que a pesquisa tentou provar, que a avaliação tem um papel de aprendizagem. Então, eu ficaria com essas duas coisas, sabe, assim, da gente valorizar a escrita, né? Tanto o aluno quanto o professor. Quanto o professor. E aprender com os escritores. Os escritores escrevem e jogam fora o papel. Hoje no computador você pode reescrever milhares de vezes que o computador aguenta, não é? É verdade. Então, a gente aprender a organizar o pensamento de forma escrita. Ou seja, de nós entrarmos na cultura escrita. Porque na escola isso é fundamental. Organiza o pensamento para poder dar para alguém, para poder entregá-lo para alguém. Assim você organiza da melhor maneira possível. Exatamente. Então, a escola é cultura oral, é discussão e tal, é cultura leitora, né, de escrever, e cultura escrita. E assim, botar avaliação, porque hoje, no mundo de hoje, nós vamos ser avaliados e tudo quanto é lugar, avaliar para regular, para acompanhar, para controlar, para pôr, para tirar, para passar, para repetir. E a gente ser amigável com o processo de avaliação e fazer dele não uma coisa desagradável, negativa, mas algo que tem valor, que pode ter valor de conhecimento, de aprendizagem, sabe? Eu ficaria por aí, sabe? Tá certo, professor. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui na Universo TV. A gente faz